Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Ontem nós fizemos aí um resumo da audiência que aconteceu na Assembleia Legislativa, foi só a parte inicial, em que a deputada, presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada Beatriz Cerqueira, começou ali uma conversa com o pessoal da Secretaria de Planejamento e Gestão, porque está tramitando na Assembleia Legislativa, gente, o projeto de lei 875/2023 e que vai dispor sobre a regulamentação dos processos de convocação e contratação de trabalhadores da educação. Esse projeto de lei, ele visa atender o pessoal do magistério, então somente professores, inspetores escolares, professor de apoio, altas habilidades de superdotação, dentre outras funções importantes aí. Nós estamos falando de especialistas. O pessoal do administrativo, por enquanto, não está sendo tratado aqui nesse projeto de lei. É importante deixar isso claro para todos vocês, porque este projeto ele vai falar sobre aquelas substituições para as contratações temporárias de excepcional interesse público, para ser mais exato aqui. E esse projeto, a Beatriz Cerqueira, a deputada Beatriz Cerqueira, ontem já começou tecendo algumas críticas no projeto, viu falhas nele e viu também alguns vazios, né, que podem permitir que arbitrariedades ou algumas proposições do governo, ações do governo, elas venham aí prejudicar a categoria da educação. Fato é que tudo indica que nós teremos os processos de convocação e contratação, aquelas inscrições, mas por um período de 24 meses. É como ela mesma deixou claro, a deputada, que pode transparecer aqui, da forma como o projeto de lei está sendo construído. É claro que vai passar por mudanças na Assembleia, mas a forma como ele está hoje mostra uma fragilidade para a categoria muito grande. Essa que é a questão. Como eu mesmo disse, passará por mudanças. Nós vamos ter emendas, nós vamos ter substitutivos e a Assembleia Legislativa espera aí certamente grandes mudanças no tocante a esse projeto de lei que visa estabelecer regras para esse processo de contratação no Estado de Minas Gerais. Olha, gente, a questão é que o Supremo Tribunal Federal, um tempo atrás, vocês lembram da DPF 915, ela proibiu os processos de contratação. Por quê? Porque nós temos que entender que no Estado de Minas Gerais há anos vem fazendo o processo de convocação de trabalhadores da educação. Esse processo, segundo notas inclusive do STF, na DPF 915, muitas dessas questões foram consideradas aí inconstitucionais. Leis mineiras sendo então julgadas inconstitucionais e revogadas aí por dispositivos do STF, o que obrigou a Assembleia Legislativa a agir imediatamente. O governo do estado, Romeu Zema, o governador, mandou tramitar aí, né, na Assembleia Legislativa um projeto para regulamentar essa matéria das convocações, mas tão somente para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. Esse projeto de lei, ele visa atender aí as convocações, as contratações de trabalhadores para que possamos atender milhares de estudantes da rede estadual. Olha, gente, o fato é que esse projeto caminha na Assembleia e essa audiência importantíssima, provocada, promovida pela Comissão da Educação, Ciência e Tecnologia, presidida pela deputada Beatriz Cerqueira, Macaé Evaristo, eles estão ali chamando os representantes do governo para debater os principais pontos. Então, eu vou apresentar para vocês agora um resumo com as principais falas desta audiência que aconteceu no dia 30 de agosto, né? Bem finalzinho do mês de agosto, e que será aí pauta, né, vamos dizer assim, de grandes discussões na LMG que o canal da Educação vai acompanhar. Então, sem mais delongas, vamos para o resumo. Acompanhe comigo na tela para você. A contratação será limitada ao encerramento do calendário escolar e nunca superior a 24 meses.
O Estado estará limitando a cessão ou adjunção de servidores efetivos e a nomeação ou designação do servidor de magistério para ocupar cargo comissionado ou função gratificada ou gratificação de função em até, no máximo, 30% do quadro daqueles que ensejarem contratação. Permite que o prazo do contratado temporário de servidor aprovado em concurso público se estenda por período superior a 24 meses. Estabelece que, excepcionalmente, por ato motivado da autoridade competente, o profissional aprovado em processo seletivo simplificado poderá não ser contratado. Limitação do exercício do cargo de direção escolar ao período do contrato no prazo máximo de 24 meses, o que reduz o período do mandato da direção escolar eleita, que hoje é de 4 anos. Servidor efetivo que ocupar cargo de direção terá prazo de mandato diferente de servidor contratado. Eu vou fazer uma observação sobre esse ponto. Nós temos vivido processos difíceis e estranhos na escola, principalmente em decorrência do projeto Mãos Dadas e da coabitação de escolas estaduais e municipais, às vezes dentro do mesmo turno, dentro do mesmo prédio, e agora o próprio Estado criando dificuldades com o processo de direções. Como é que se organiza uma rede, uma superintendência ou um município com diretores com mandatos diversos, com prazos de mandato diferentes? São regras diferentes para situações que são as mesmas. Direção de escola é direção de escola. Não tem mudança de atribuição do cotidiano da escola, da roda viva que é a escola, se o diretor for contratado ou se o diretor for efetivo. A escola precisa funcionar independentemente disso. Então, muita preocupação nós vemos esse dispositivo na proposta, no projeto de lei. Não constam as regras que serão adotadas para os processos seletivos, como está previsto na Lei 23.750, de 2020. Impede o acúmulo de cargos em caso de dedicação exclusiva ou integral, ao contrário do que estabelece a Lei 23.750, de 2020. Faculta o contratado a aderir à assistência médica hospitalar e odontológica do IPSENG, mas não estabelece o percentual de 3,2, ficando por meio do regulamento. Isso precisa ter um ponto de atenção, principalmente porque nós fazemos parte do Conselho de Beneficiários do IPSENG, sabemos e já dissemos à nossa categoria o que o governo tenta fazer, o que ele pretende, ou o que ele sempre volta no debate a respeito de valores de contribuição e etc. Então, como nossa rede, o número de contratados é muito superior ao número de efetivos, então é importante que isso seja esclarecido. E que precisa constar na legislação, obviamente. Somente haverá contratação para exercer cargo em comissão de diretor de escola. Os cargos de vice-diretor, coordenador de escola, secretário escolar, somente serão exercidos por servidor efetivo. Vincula os direitos dos contratados previstos no parágrafo 3º do artigo 39 da Constituição Federal com a proporcionalidade de carga horária, ao contrário do que estabelece a Lei 23.750, de 2020. Estabelece o direito de férias aos contratados, mas sem menção expressa de que forma será e a remuneração, ficando a cargo de regulamento. Mais uma questão que precisa ser esclarecida. Todas que eu estou lendo aqui precisam ser esclarecidas, mas queria destacar especialmente essa também. As pessoas que são contratadas sofrem o tempo todo com essas perguntas de como será o final do ano, como será o pagamento, como será, né, quem é da escola, quem é da nossa categoria, que é contratado ou convocado, sempre sofre por esse tipo de interrogação. Então, é uma boa oportunidade para que se regule, né? Mas não dentro do corpo da lei que está sendo, o projeto de lei que está apresentado aqui. Estabelece possibilidade de avaliação de desempenho simplificada para os contratados para os cargos de magistério.
na nossa leitura, essa avaliação de desempenho, não temos os detalhes, mas pela a nossa experiência, pelo que a gente passa nas escolas, uma avaliação de desempenho de servidores contratados é para que ele não seja recontratado. Uma avaliação de desempenho de servidores contratados pode ter, fica a interrogação, o objetivo de punição ou de impedimento de uma contratação futura. Estabelece a alíquota progressiva de contratação. Contratação de servidores no máximo de 50% do quadro até 31/12/2024. Contratação de servidores no máximo de 40% no quadro até 31/12/2025. Contratação de servidores no máximo de 30% até 31/12/2026. Revoga o prazo de 120 dias que obriga o Estado a realizar nomeações a partir da data de homologação do concurso. Curioso também, porque temos uma decisão do STF que diz que o Estado não poderá fazer contratações a partir de agosto de 2024, e como se revoga o dispositivo que obriga o Estado a realizar as nomeações a partir da data de homologação do concurso público. Revoga a garantia de lotação de servidores efetivos em caso de afastamentos legais. Revoga as hipóteses que tratam das situações consideradas como cargos vagos. Revoga o direito do servidor à permanência na localidade em caso de licença para acompanhar o cônjuge servidor ou empregado público de adjunção, de disposição e de licença para tratar de interesse particular. Cria regras diferenciadas de contratação entre cargos do magistério e os demais cargos da educação básica. O projeto não trata como excepcionalidade a contratação, ele trata como regra. E aí, na última página, nós temos os dados da contratação na rede estadual de Minas Gerais, que o nosso DIEESE fez com base na folha de pagamento de junho de 2023. Então, nós temos, de professores, de PEB, 158 mil, o número de pagamentos, né? 158.923 o total. 70.393 de efetivo, e 88.530 de servidores temporários, ou seja, contratados, com vínculo precário de trabalho. Os especialistas da educação básica, o total de 12.487 servidores, 5.372 efetivos e 7.115 temporários. No caso dos analistas, 1.786 efetivos, 789 temporários. Os AEBs, 17 efetivos, 491 temporários. TDE, 1.840 efetivos e 1 temporário. ATB, são 18.418 ATBs, 6.733 efetivos, 11.644 ATBs temporários. ASBs, 38.981 servidores, 391 efetivos, 3 de função pública, 38.587 temporários. Das demais carreiras, 7.608 agente político 1, cargos efetivos 22, cargos comissionados de recrutamento amplo 7.185, cargos comissionados de recrutamento restrito 394, 0 de função pública, 6 de servidor temporário. Total. Então, os números de contratados e de pessoas que estarão sujeitas a qualquer alteração, sempre muito grande. E é importante destacar que temos um concurso público em vigor, que ainda que precisa continuar a nomeação,
e precisamos de celeridade na realização do novo concurso. Então, a revogação do dispositivo que fixa a data para início de nomeações é preocupante. Na verdade, quando a Beatriz iniciou a fala, fazendo lá, catando aqui, né, na PL, as considerações que ela fez, muito do que ela já disse contemplou as nossas questões. Só ressalto, Beatriz, o Conselho Estadual de Educação. A minha leitura em relação ao provimento do Conselho Estadual de Educação não está em dia, não, eu te confesso. Mas eu sou de um tempo do Estado, né, de trabalhar no Estado, em que havia concurso de provimento para cargos do Conselho Estadual de Educação, que lá existem cargos. Porque, senão, a gente acaba deixando que o Conselho Estadual de Educação vire... Né? Então, assim, eu acho que é bom a gente tomar conta desses lugares, porque são lugares importantes. Hoje em dia, assim, eu vejo o Conselho Estadual de Educação preocupado, trabalhando, mas eu vejo ele trabalhando muito em prol, por exemplo, da iniciativa privada, na autorização de escolas privadas, né, na aceleração dessa autorização, e etc., etc. Então, assim, eu acho que o Conselho tem uma gama de coisas que podem ser feitas, analisadas, e que estão deixando de ser feitas, porque eu acompanho o Minas Gerais, estão deixando de ser feitas, e a gente poderia prestar atenção nessas questões. Então, nessa PL, o que eu chamaria atenção é em relação ao Conselho Estadual de Educação, que não aparece, e na 15.293, de 2004, ele faz parte de parte desses cargos que aqui estão elencados, e está se preocupando em relação ao provimento de pessoas nesses lugares, né? Então, eu acho que, tá, Beatriz, eu chamo a atenção aí para a gente dar uma... Né, prestar atenção no Conselho, que ele é muito importante. Aí, Túlio e o Denilson. Eu queria contar para vocês, é uma coisa que já está acontecendo aqui no Estado, Beatriz já sabe, Denise, a gente já sentou, a Secretaria de Educação sabe também, mas eu acho que dá bem o tom da perversidade, da face perversa da desqualificação dos profissionais da educação, que é a contratação. Eu vou dar esse exemplo, eu acho que ele é bem legal, e a despeito de todas as explicações que a Secretaria já deu, a despeito dos momentos que a Secretaria foi a público dizer, a despeito dos momentos que a Secretaria publicou no Instagram, das correspondências que nós recebemos no e-mail. Hoje, o analista educacional, inspetor escolar, vai fazer concurso sem que seu tempo seja levado em consideração. Isso é uma das perversidades do contrato, né, Túlio? Não é? O profissional, ele fica lá dentro, ele dá o seu sangue, ele entrega o melhor que ele tem de si, e a hora que vai fazer um concurso, a Secretaria de Estado fala assim, não, a gente... Eu não vou nem falar das justificativas que foram dadas, porque eu ainda não vi uma justificativa dada por um desembargador, nem por um juiz, né? O que eu vi foi gente fazendo análise, né, em cima de achismo, pegando o rol de pareceres do Conselho Nacional de Educação e escolhendo dois que coaduna com o seu pensamento, né, e exarando documentos. O que eu vi foi isso. Eu não sou atrevida a esse ponto, não, eu não tenho essa habilidade e também não tenho essa competência de fazer isso, mas o Conselho Nacional de Educação tem e os desembargadores têm. E, no momento certo, vai chegar essa resposta, né? Então, Túlio e Denilson, essa é uma das faces perversas do processo de contratação, né? O profissional, ele fica lá, ele não tem continuidade do seu trabalho, ele não sabe se no ano seguinte ele vai trabalhar, se ele não vai trabalhar, se ele vai poder começar aquela oitiva que ele fez, daquele processo de assédio sexual, se ele vai ficar naquele município, morando naquele município com a família dele toda, se ele vai ter que mudar. É perverso a questão da contratação. E a análise que eu fiz dessa PL foi a seguinte, eu fiquei pensando assim, será que é a racionalidade do novo, ou será que são os novos odores de putrefação? Aprendi com você hoje. Porque você fala, não, deve ser porque o pessoal é tão racional que ele não escreve, né? Ele pensa, mas ele não escreve. Mas aí a Macaé me ensinou uma coisa também, nessas audiências que eu tenho participado, que o governo Zema é um Kinder Ovo, né? E o Kinder Ovo é uma surpresa negativa. Então, eu fiquei pensando, é claro que não foi colocado aqui, porque virá lá na frente, né, de forma devastadora, né? Sempre devastadora. Então,
Eu fiquei preocupada com o Conselho Estadual de Educação, né? Fiquei preocupada com a falta, né? Ninguém se preocupou em momento algum em colocar aqui qual que é o percentual de designados que vai ter, de cargos vagos que existirão na Secretaria de Estado da Educação, por exemplo, onde eu pertenço, e daí vai ter o concurso. Porque eu vou contar para vocês que lá no Ministério Público, na lei do Ministério Público, quando tem um quinto de cargos vagos, tem que fazer concurso. E, nesse ano de 2023, já fizeram 2 concursos. Já existiram 2 concursos. Ah, Giovana, mas a dimensão... Está cheio de gente competente na Secretaria de Educação para pensar uma alternativa da gente fazer uma forma de inserção, né, de concurso, de alguma coisa que contemple todo mundo. Então, não faltou isso aqui, não tinha esse percentual de cargos, ninguém se preocupou com esse percentual de cargos aqui. Deixa eu ver o que mais, a outra coisa. Essa história, né, a Denise falou e a Beatriz também falou do artigo 6º, do parágrafo 1º, né, quer dizer, sem necessidade de novo processo seletivo. Se tem um outro parágrafo aqui que fala que eu posso não contratar a pessoa, eu também tenho um parágrafo que eu posso contratar a pessoa sem necessidade de outro processo. Tá? E aí me lembrou quando eu comecei a trabalhar em não posso falar, porque senão fala a idade, né? Mas que a gente tinha um tal de curral eleitoral. Então, assim, cada vereador, vocês lembram disso, ó, somente vocês, cada vereador tinha um curral. Aí ele selecionava essas pessoas, essa vai trabalhar na escola X, essa. Me lembrou isso, né? Voltou, né? Essa história, porque aí ele seleciona, quer dizer, igual está tendo processo seletivo aí, que cada deputado indica um superintendente, depois de um processo que a gente não conhece qual que é, aí, né, parece-me que caminha para essa perspectiva. Também, assim, me assustou o fato de ter carreiras aqui dentro, né, que tem uma complexidade, né, uma situação muito diferente dessa que a gente examina, por exemplo, dos cargos da 7.109, lá no artigo 7º, se não me fala a memória, né, que são os que eu estou acostumada a lidar e que a educação, nos termos do ensino fundamental e médio... uma coisa importantíssima, Beatriz, também, que aqui fala de projeto, mas não fala da EJA, né? Sim. E aí eu fico preocupada, porque quando fala aqui, quer ver? Eu até selecionei, até criei um inciso aqui, no artigo 3º, né? Quando fala assim, educação básica formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Educação superior é formada por isso, e aí não tem a EJA. Aí alguém pode falar assim, Giovana, mas lá na frente tem um projeto. Mas não dá. Não dá porque a EJA não dá para ficar fora. Não dá para ficar fora de jeito nenhum. Então, eu achei que faltou aí a questão da EJA também. E, por último, eu vi essa questão do IPSENG, me preocupou muito. E, por último, também eu vi essa questão dos revogados, né? A Denise trouxe aí as revogações que estavam implícitas, né? Que parece que não revoga nada, mas revoga um monte de coisa que é importante, inclusive remoções. Então, assim, basicamente é isso que eu vi. Beatriz, agradeço pela oportunidade e aproveito novamente para gritar ao Estado de Minas Gerais e aos deputados que a contagem de tempo do Serviço de Inspeção Escolar está fora por uma decisão política, porque não tem decisão nenhuma de desembargador, tem leituras enviesadas da Constituição Federal e das outras legislações procedentes. O projeto de lei ele foi encaminhado para a Assembleia. Ele é um projeto de lei que, embora, né, a gente tenha aqui, já foi citado algumas dúvidas e alguns posicionamentos, e foi colocado, apontado para nós, alguns posicionamentos, houve um esforço no âmbito da administração de fazer uma ampla discussão, né, antes de encaminhar esse projeto. Então, houve uma ampla discussão técnica e jurídica sobre o projeto para que ele pudesse ser encaminhado de uma forma mais objetiva possível. Então, a partir do momento que ele já tinha sido encaminhado, está aí público para todo mundo, então a gente entendeu, né, que seria mais produtivo ouvir o que o projeto de lei hoje protocolado na Assembleia, que vai começar a sua tramitação, gerou de dúvidas, gerou aí de questionamentos, e, a partir disso, a gente conduzindo com informações adicionais, com abertura, né, para poder esclarecer cada um dos pontos trazidos. Então, quando a gente fala, o primeiro ponto citado aqui, a questão da inconstitucionalidade, então, a gente teve lá atrás o julgamento da inconstitucionalidade da Lei 10.254. Na sequência,
A gente teve, então, né, um regulamento que trouxe algo que já estava disposto na legislação do Estado de Minas Gerais, que é a possibilidade de convocação para o magistério. Então, essa terminologia ela não é uma terminologia recente, é uma terminologia já utilizada no âmbito do Estado de Minas Gerais, que foi lá atrás, né, possibilitada com a designação e, neste momento, com a convocação. A questão de que a gente vive hoje, da questão da inconstitucionalidade, o que está, né, nos relatórios de julgamento, para a gente é muito claro e muito nítido, e a gente acompanha isso ao longo do tempo, e a gente tem aqui trazido, né, foi citada aqui a 23.750, onde a gente tinha uma lei estadual, a 18.185, que passou por diversas alterações. Então, a gente tinha uma lei primeira que trazia ali conceitos muito claros de contratação temporária, que estava, inclusive, amparada constitucionalmente, como na legislação federal, e isso ali vai, com o tempo, né, tomando um formato um pouco diferente da condição mesmo, seja por uma necessidade, seja por algumas justificativas em determinados momentos. E quando se trata, né, hoje, lá em 2020, quando a gente teve a 23.750 aprovada, o objetivo da lei foi justamente, né, vencer aquilo que foi julgado inconstitucional e o Estado poder contar com a lei de contratação temporária para amparar algo que é constitucionalmente possível e previsto e as necessidades da administração pública. Para quê? Para evitar a interrupção de prestação de serviço público. O objetivo principal, né, da lei de contratação temporária é para que possa haver uma continuidade de prestação de serviço público, seja em situações específicas de cada um dos órgãos e entidades ali contemplados, sejam em situações que a gente não tem controle, como é uma calamidade pública, por exemplo. Então, a gente tem ali todo o regramento que possibilita que a administração pública tem um instrumento de continuidade. Por que isso, gente? Porque o concurso público, como a gente bem sabe, né, ele não acontece do dia para a noite, principalmente quando a gente está falando de um setor de educação onde a gente tem etapas de concurso a serem vencidas. Então, a gente está aí hoje com um planejamento de concurso, né, a gente vem trabalhando na realização desse concurso, são aí cerca de 20 mil vagas, e esse planejamento ele tomou como base o menor tempo possível em cada uma das etapas, mas, mesmo assim, a gente tem um concurso iniciado, e a gente tem toda uma fase interna de preparação, que ela não está aí, né, divulgada enquanto planejamento, e tem todas as fases externas que estão lá publicadas no edital, que foi publicado no início desse ano. A gente teve ontem, né, o final aí das inscrições, a gente está aí cumprindo o cronograma previsto inicialmente, o planejamento que foi realizado. E qual que é a previsão de realização desse concurso? A gente está lá, com base no edital, com uma intenção de homologação em abril do ano que vem. Então, imagina só, surgiu uma necessidade imediata de, né, pessoal na Secretaria de Educação, onde a ausência de um professor causa um prejuízo imediato à sociedade, aos alunos, e eu demorar um ano e meio para prover em concurso. Então, o objetivo principal que a gente tentou, tecnicamente, juridicamente, trazendo o projeto de lei, é garantir a continuidade de prestação desse serviço. Então, todos aqueles elencos, né, que a gente tem ali de possibilidade de contratação, qual é o foco principal? A gente fala dos afastamentos legais. A gente sabe que, hoje, na educação, a gente tem um volume enorme de professores, e esses professores estão lá contemplados com vários afastamentos legais. Isso acontece no cotidiano de todas as escolas. Então, a gente tem ali uma necessidade real, diária, de substituição de efetivos e, inclusive, de contratados. Né? A gente conhece, né, a Gláucia aqui, melhor do que eu, conhece a realidade das escolas, onde eu tenho uma necessidade, por exemplo, de uma servidora efetiva que sai de licença maternidade, gera uma vaga para uma contratação, convocação, e aí, gente, não interessa aqui para a gente a terminologia. Eu preciso de, né, por meio de um instrumento legal, ter um professor para prestar esse atendimento ao aluno naquele momento. E aí, esse professor que entrou, né, para atender essa necessidade excepcional naquele momento, ele também pode deparar com a necessidade de um afastamento. Então, eu tenho, numa mesma vaga da secretaria, né, a possibilidade de abrir ali novas necessidades. Então, a gente necessita de uma legislação. E aí, gente, mais uma vez, né, observado tudo que a gente já vivenciou de legislação de contratação temporária e, inclusive, observando muito o que foi julgado de inconstitucionalidade, para que a gente possa vencer todos esses pontos e ter um amparo legal no Estado de Minas Gerais que garanta a continuidade de prestação de serviço. Então, o primeiro ponto que eu acho que é muito importante a gente deixar claro, a intenção desse projeto é que a gente tenha um marco regulatório do Estado de Minas Gerais, assim como a gente teve na 23.750, que é uma regra de contratação geral, a possibilidade de manter o quadro de docentes e de, né,
quadro de magistério necessário para a continuidade dos serviços da Secretaria de Educação. E aí eu entro no segundo ponto, que é muito importante. A gente está falando aqui de um marco regulatório do magistério. E aí, quando a gente fala de marco regulatório do magistério, como o projeto de lei trouxe ali algumas questões, não é educação básica, né? A gente não está falando só de educação básica. Então, a gente está falando de educação básica, a gente está falando de educação superior, a gente está falando de educação profissional, e no âmbito das carreiras de Estado que perpassam a função de magistério, a gente tem ali, e a gente elencou vários órgãos e entidades que dependem da função magistério, que a sua atividade, a sua finalidade precípua está ali por trás um cargo que foi criado em lei, em uma carreira específica, que trata de magistério. E as carreiras, né, embora, então, já entrando num ponto específico que foi aqui trazido, embora não esteja citado no projeto de lei cada uma das carreiras, leis de carreiras, a gente trouxe exatamente todas as carreiras existentes no âmbito do Poder Executivo, nos grupos hoje, né, de carreiras existentes, que têm a função de magistério. Então, a gente, primeiro, né, o grupo de trabalho que discutiu a legislação, o PL que veio hoje, ele foi contemplado todas as instituições que têm função de magistério. Quais são as carreiras? O Estado hoje, gente, ele tem muito claramente nos grupos, né, de carreiras, quais são as carreiras, quais são os cargos, e o papel aqui foi delimitar quais são as carreiras, os cargos que são função de magistério. Por que delimitar o que é função de magistério? Porque a gente está vindo lá atrás na nossa Constituição, onde, né, como que a gente encaminha um projeto de lei para a Assembleia? Com base na previsão da possibilidade de contratação temporária, com base na previsão de ter lei específica para a contratação de magistério, que são questões constitucionais previstas aqui no Estado de Minas Gerais. Então, a gente reporta, né, a gente tem esse amparo aí constitucional para trazer esse formato, né, e trazer o que é função magistério, mas é função magistério para o Estado de Minas Gerais. Então, quando a gente fala, né, e, deputada Beatriz, uma situação específica, o que a gente está colocando aqui? Uma questão do militar. A gente tem, no âmbito da Polícia Militar, Corporação Polícia Militar, a função de magistério. E essa função de magistério na Polícia Militar ela é exercida por docente, no quadro lá específico, né, dos cargos de professor e de outros que estão lá, que dão sustentação, por exemplo, no Colégio Tiradentes, mas ele também tem uma função lá, né, que é exercida por alguns militares. E aí, por isso, a figura aqui militar que surgiu no projeto de lei. Então, a gente toda... Aí você, pesquisador da Fundação João Pinheiro. Tem função de magistério? Tem. Na carreira do pesquisador da Fundação João Pinheiro, se a gente vai lá, na especificação do cargo do pesquisador, é nítido e claro, expresso lá na lei, que ele tem função de magistério. Então, quando a gente abarca aqui quais são as carreiras que vão estar contempladas no projeto de lei, foi uma ampla discussão de o que é função de magistério no Estado de Minas Gerais. Então, a gente, né, tem que ter, na hora que a gente for fazer toda a discussão, a gente pode, inclusive, deputada Beatriz, colocar essas premissas, né, muito claramente do que é o objetivo do projeto, como que ele foi conduzido e como que a gente chega nessa redação encaminhada para a Assembleia. E aí, quando a gente vai passando aqui, né, em cada um dos itens, eu anotei cada um deles, e aí eu acho que eu vou falar de uma forma mais geral, até para a gente ganhar um pouco de tempo aqui, mas não me furtando, né, e o Estado não se furtando, o governo não se furtando, de prestar esclarecimentos mais detalhados oportunamente. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, das possibilidades de contratação, que é lá o artigo, né, que fala especificamente em quais as situações vão ser. A gente traduziu ali exatamente o que é praticado hoje. Quando a gente fala de transitório, aí a gente pode avaliar qual que é a melhor terminologia, mas o que é transitório para a gente? Se eu tenho uma licença de tratamento de saúde, é uma necessidade transitória. Por quê? Eu tenho um afastamento de saúde que gera uma substituição que vai gerar uma contratação. Então, ele é transitório. Ele não é perene, ele não é permanente no âmbito, né, das instituições que têm magistério hoje. Então, lá na Secretaria de Educação, quando eu tenho, né, qualquer afastamento legal previsto, ele é transitório, uma necessidade transitória. Então, a gente pode discutir terminologia, conceito, mas o que a gente trouxe hoje para o arcabouço legal, gente, é exatamente, né, aquilo. E aí, por que a gente fez o grupo de trabalho com todas as instituições? Para conhecer. E por que eles participaram efetivamente disso? Porque é a realidade de cada um desses contextos
é que a gente trouxe para a legislação. E a gente tem aqui que buscar o equilíbrio. Uma coisa é a nossa necessidade real, uma coisa é o que a gente pratica hoje, e a outra coisa é justamente ter uma legislação que não venha a ser questionada novamente, que possa dar segurança para o governo de uma continuidade. Segurança não para o governo, eixo do governo, mas para o Estado de Minas Gerais. Então, assim, esse é o objetivo principal. Todo o estudo e trabalho foi feito nessa linha. E aí a gente tem aqui, né, a questão do ingresso. A gente tem hoje, né, regulamentos e toda a discussão com relação à contratação temporária. Todo o nível de ingresso acontece no primeiro nível da carreira. Então, a gente tem ali, isso já expresso, a 23.750 traz esse formato também, e a gente tem isso, né, bem posto e colocado. Então, a gente está aqui, mais uma vez, fazendo essa manutenção. E o que faz jus esse profissional? Gente, a partir do momento, né, a legislação de contratação temporária, quando ele entra, o regramento dele, né, é com base em todos os regramentos dispostos para o servidor. Então, o servidor, nível 1, grau A, da carreira, tudo que tem para o servidor grau 1, nível 1, grau A, é o que vai ter para o contratado ali na função de magistério, nos termos da lei hoje. Então, isso também é algo que já se é praticado, né? Até as universidades, eles mencionaram de forma diferente. Inclusive, na própria universidade hoje, embora, né, exista assim, essa prática ao longo dos anos, todos os últimos editais eles já têm sido feitos, né, de processo seletivo, sempre ali no primeiro nível da carreira. Então, as próprias universidades já vêm adotando isso recentemente. Então, esse movimento, né, ele vem acompanhado de toda, né, uma necessidade de adaptação, uma necessidade de atendimento das demandas, e é com isso que a gente pretende, né, ter um projeto de lei, uma lei futura, que nos dê essa segurança jurídica necessária. E aí, para além disso, né, dos pontos que foram abordados aqui, a questão específica do diretor de escola. Aí, o projeto de lei, ele, inclusive, quando decepciona lá o diretor de escola, foi muito nessa visão de, olha, o diretor de escola tem mandato de 4 anos, então a gente tem ali, existe a possibilidade da renovação do contrato a partir de 24 meses. Então, a lei também já dispõe sobre isso. Então, eu tenho um mandato de 4 anos, onde eu tenho a designação, ele não tem a limite do período escolar, já está lá posto que não tem, já é excepcionalizado o período escolar, e eu tenho uma possibilidade de renovação do contrato deles aí a 24 meses. E hoje é isso que acontece. Os contratos atuais, eles são feitos por prazo determinado, e eles são renovados anualmente. Então, é uma prática já hoje na administração pública, na Secretaria de Educação. Além disso, né, além dessa questão específica, tem algumas questões trazidas aqui, gente, que remetem para o regulamento, mas nem é regulamento que a gente vai ter que expedir, é regulamento que já está vigente. Então, por exemplo, a alíquota do IPSENG. A gente trouxe para cá exatamente o termo que a gente tem hoje na 64, que é a faculdade, né? Hoje, a adesão ao sistema de assistência à saúde, ele não é obrigatório para o servidor, ele já foi obrigatório no âmbito do Estado. E hoje ele é facultado. Então, todos os servidores efetivos e também os contratados pela 23.750, os convocados hoje, ele pode fazer a opção pela assistência à saúde. As alíquotas, elas são dispostas em leis específicas que tratam de assistência à saúde. Então, a gente não vai trazer um regulamento de alíquota presidenciária para o projeto de lei de contratação temporária, porque o que vai dispor dessa alíquota é o presidenciário, o assistência à saúde, no regulamento próprio. Então, esse especificamente não é um regulamento objeto desse projeto de lei. O PSS não está claro as regras. E aí a gente tem que saber, né, e a gente chegar aí numa discussão onde o regramento do processo seletivo, ele é inclusive disposto na Constituição e depois vem para a lei específica. A gente está falando aqui, né, de detalhamento do que está previsto. O detalhamento do que está previsto é em regulamento. E aí eu vou citar a 23.750. A gente teve a lei, a gente teve o decreto que trata do regulamento do processo seletivo, porque ele desce no detalhe de cada critério. E, inclusive, um regramento específico para a contratação temporária da educação. Então, eu tenho uma lei, um decreto e uma resolução. Porque, no caso da Secretaria de Educação, no caso, né, específico da Secretaria de Educação, os regramentos lá que regem hoje a contratação temporária e o PSS da Educação, ele diverge em alguns... Ele é diferente, né? Não diverge, mas ele é diferente, específico, em alguns pontos, por causa do contexto da Secretaria. E aí, nada mais é do que esse caminho mesmo a ser percorrido. A gente teve alteração nos regramentos do PSS para o contrato temporário da Secretaria de Educação com 23.750 e depois? Não, a gente não teve.
A gente não teve alteração. Os critérios observados para o processo de seleção são os mesmos? São os mesmos. Tem intenção do governo de alterar os critérios que vêm aí há anos sendo praticados e que a educação tem hoje, né? Inclusive um know-how aí de rodar processos seletivos, porque a gente tem processo seletivo para designação, a gente tem processo seletivo hoje, né? Pode não ter esse nome, mas a gente tem. A Secretaria de Educação, hoje, ela roda anualmente processos seletivos para fazer designação e, hoje, convocação. E é o mesmo critério que vai ser adotado daqui para frente. E aí a gente vai chegar nesse meio termo. O que a gente traz para a lei? O que é, de fato, de regulamento? Né? O que é de decreto? O que é de resolução? Então, a gente entende, né, que é necessário, sim, não tem nenhuma intenção de fazer, né, essas mudanças, mas que a gente precisa chegar nesse equilíbrio aí, de fato, o que é necessário constar no projeto de lei e o que é necessário estar, né, indo para regulamento. Com relação aos percentuais, gente, assim, a gente vê claramente, inclusive no texto do projeto de lei, definindo qual que é, né, a intenção do governo, qual percentual a gente chega. E aí o objetivo é justamente a gente ter concursos planejados, concursos, né, que a gente possa estar realizando aí ao longo dos anos. A gente está aí com concurso em curso da Educação, da Secretaria de Educação. A gente tem concurso, né, encaminhados da Universidade do Estado de Minas Gerais. A gente tem aprovação para concurso da Unimontes. E a gente vai caminhando com isso. Eu não posso deixar de falar, e aí a gente já falou sobre isso aqui várias vezes, e a gente tem a oportunidade também de receber cada uma das entidades e poder discutir as especificidades de cada uma das áreas, que, infelizmente, né, para a autorização de todos esses concursos, atualmente a gente tem algumas restrições, que são as vedações da LRF. Mas, dentro daquilo que é possibilitado pela LRF, vem sendo autorizados concursos, vem sendo realizados concursos. E aí eu já entro, né, na fala aqui do nosso colega Túlio, onde ele traz ali vedações de concurso. Gente, mais uma vez, isso já foi dito aqui, né, pela secretária Luísa algumas vezes, eu também já falei, e eu quero repetir. Não existe vedação de concurso da Secretaria de Educação ou de qualquer órgão de educação na LRF, no regime de recuperação fiscal. A gente tem as mesmas limitações que a gente tem hoje. Então, eu estou acima do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, acima do máximo, e eu tenho que observar algumas limitações para a realização do concurso, mas ele é excepcionalizado. Então, a lei ela é clara em falar que o concurso para a área de educação é excepcionalizado para substituição de vacância. No âmbito do regime, é a mesma coisa. A gente tem um anexo específico, né, do regime que trata de concurso. Então, isso é publicado, vocês podem consultar, né, no Ministério, na Secretaria do Tesouro Nacional, isso está lá, é público. Então, mais uma vez, eu queria afirmar, né, já foi dito pelo governo, e eu estou aqui reafirmando, não existe vedações, desde que atendidas as limitações. Eu não estou falando que eu tenho hoje um quadro de 100 mil pessoas e eu posso concursar 200 mil no ano que vem. Não posso. Né? Eu tenho que respeitar as vedações da LRF, que são as mesmas do regime de recuperação fiscal para o que tange concurso. E aí, o que a gente vive hoje, né, de limitação, é o que a gente já está hoje em prática. E o regime ele visa justamente, né, construir ali um espaço, uma margem, para que a gente possa ter aí um planejamento de médio e longo prazo mais adequado para o atendimento dos serviços. A gente vem, né, trabalhando, e aí todo o contexto do projeto de lei é nesse sentido, de ir gradativamente realizando concurso, substituindo, né, todos os contratados por efetivos, e aí o percentual que a gente trabalha lá é o percentual justamente dessa margem, que é o que a gente tem de contexto mesmo histórico nessas instituições. Então, são as licenças, são os afastamentos legais, são os servidores que se aposentam e eu tenho que fazer um planejamento de substituição. E aí, né, mas eu posso... O que o governo tem de informação que tem governabilidade, o que não tem? Vou dar o exemplo da aposentadoria. Eu tenho quando ele adquire o direito de aposentadoria, mas né, do servidor quando ele vai pedir aposentadoria de fato. Então, isso gera uma estabilidade. Então, a partir do momento que ele afasta, aí eu vou planejar o concurso. E é esse o movimento que se pretende fazer com a lei, com o concurso em curso, né, o que a gente está aí tocando, e com os próximos que serão planejados. Então, a gente tem, né, alguns apontamentos específicos, e aí, passando aqui, eu já respondo, né, as questões que a Denise também trouxe, de forma mais geral. E aí...
no caso, né, das universidades especificamente, algumas questões que foram trazidas, elas estão ali muito relacionadas diretamente às limitações que a gente tem hoje de LRF. Então, se a gente fala de valorização de servidor, de alteração de remuneração, de plano de carreira, isso tudo está lá, a gente tem as limitações da LRF. E aí, com relação às autorizações recentes das universidades para os concursos, eu quero só, né, aproveitar para dar notícia aqui para o Idenilson, que as nomeações de passe estão autorizadas. Elas já foram autorizadas e que, provavelmente, a UENG deve estar lá processando isso nos próximos dias, né? A gente teve aí 36 nomeações autorizadas no dia 17 de agosto.